Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre controle de constitucionalidade, um tema que incomoda a maior parte dos concurseiros. De forma mais específica, falaremos sobre diferenças entre controle difuso e controle concentrado. Porque às vezes eu converso com as minhas alunas, com os meus alunos, e noto uma dificuldade na assimilação de particularidades que decorrem de um tipo de controle ou de outro. As pessoas me falam, Antônio, eu não entendo porque no controle concentrado a decisão produz uma eficácia erga omnes e no controle difuso a decisão produz uma eficácia inter partes. Eu não entendo porque de uma decisão decorre um efeito vinculante e de outra não. Na verdade, Antônio, eu mal entendo por que existe um controle difuso e um controle concentrado. E você, sabe o que é controle difuso e o que é controle concentrado? Você conseguiria enumerar 3 diferenças entre um tipo de controle e outro? Pois bem, até o final do vídeo você não vai enumerar apenas 3, você vai enumerar uma série de diferenças entre o controle difuso e o controle concentrado que te permitirão compreender a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental ou particularidades do controle difuso, como por exemplo cláusula de reserva de plenário. Eu preparei uma tabela para vocês que evidencia as diferenças e eventualmente as semelhanças entre um tipo de controle e outro. E a gente pode começar a partir da primeira pergunta que você vê lá em cima. Quem pode exercer o controle? Quem pode exercer controle difuso ou controle concentrado? Primeiramente, pensando no controle difuso, a gente tem que refletir a respeito da palavra difuso. O que é difuso? Quando você vai procurar no dicionário, o que você encontra? A palavra difuso significa solto, espalhado, diluído, algo que está por aí. Pois bem, a gente transporta esta noção para o controle de constitucionalidade e percebe que o controle difuso é aquele feito por qualquer juiz ou tribunal, ou seja, é aquele controle que está espalhado, que está diluído. No controle difuso, então, qualquer juiz, qualquer tribunal pode exercer fiscalização, qualquer juiz ou tribunal pode fazer controle de constitucionalidade. Olhando para o Brasil, um juiz estadual pode fazer controle de constitucionalidade, uma juíza federal também pode. O TJ pode fazer controle, o TRF também. E o TRT? Pode, claro. Antônio, e o TSE pode fazer controle difuso de constitucionalidade? Claro, qualquer juiz ou tribunal pode fazer controle difuso de constitucionalidade. Está no nome, é algo espalhado, é algo que está diluído, é algo que está solto. Agora, refletindo sobre o controle concentrado, o que significa a palavra concentrado? Bom, concentrado é algo oposto a difuso, né? Concentrado é algo que está reunido num único lugar, num mesmo lugar. A gente faz o quê? A gente transporta essa noção para o controle de constitucionalidade e, de novo, entende o controle concentrado como sendo o controle feito por apenas um órgão ou tribunal na defesa de uma Constituição. Então aqui, agora, não vai mais ser qualquer juiz ou tribunal, vai ser apenas um órgão ou tribunal na defesa de uma Constituição. Olhando para o modelo brasileiro, no que se refere à defesa da Constituição Federal, o único órgão ou tribunal que faz controle concentrado de constitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal. E você já nota que no Brasil existe tanto controle difuso quanto controle concentrado. Normalmente, quando a gente analisa o controle de constitucionalidade no mundo, a gente percebe que os países adotam um ou outro. O Brasil fez o que adora fazer, assimilar tudo. E no Brasil hoje a gente tem um modelo de controle que se desenvolve tanto a partir de técnicas difusas quanto a partir de técnicas concentradas. Agora veja só, quem pode solicitar? Quem pode provocar este único órgão ou tribunal na via concentrada ou qualquer juízo ou tribunal na via difusa? Olhando para o difuso, se a gente abriu a porta do judiciário inteiro para a declaração de inconstitucionalidade, naturalmente a gente tem que oportunizar a provocação para qualquer um. Então, no controle difuso, qualquer pessoa pode provocar
qualquer juízo ou tribunal, reclamando ali uma inconstitucionalidade. E já veremos que este reclamar a inconstitucionalidade será feito de forma incidental. Eu já vou te explicar isso, que é muito, muito importante. Então, quer dizer, se você se depara com uma situação de inconstitucionalidade, você pode provocar o juízo, você pode provocar um determinado tribunal local reclamando uma providência. Agora, no controle concentrado, a racionalidade é outra, porque eu disse para vocês o seguinte: no controle concentrado de constitucionalidade, feito para defender a Constituição Federal brasileira, o único órgão ou tribunal é o Supremo Tribunal Federal, que é formado por 11 ministros. Eu não posso abrir as portas do Supremo para que qualquer pessoa vá diretamente até ele reclamar a inconstitucionalidade. Então, no controle concentrado, quem solicita são legitimados específicos. Há um grupo de pessoas autorizadas pela Constituição para ajuizar aquelas ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, como a ADI, a DC, a DPF, a DO. A gente vai rapidamente contextualizar já estas ações. Se você tiver curiosidade, você pode dar uma olhada no artigo 103 da Constituição. Eu não vou explicar hoje de forma detalhada, mas o artigo 103 enumera pessoas, órgãos, entidades que podem provocar o Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, a gente fica apenas com a percepção genérica da coisa. A gente apenas lembra que se o controle difuso é feito por qualquer juízo ou tribunal, o controle concentrado é feito por apenas um órgão ou tribunal na defesa de uma Constituição. Se o controle difuso é provocado por qualquer pessoa, o controle concentrado é provocado por legitimados específicos, por um grupinho específico de pessoas. Agora, vem uma temática muito importante, que é a do modo de exercício. Muito cuidado com isso, é um pouquinho complicado, mas com paciência você entende e nunca mais esquece. No controle difuso, o modo de exercício é desta maneira: a gente faz controle incidentalmente a um caso concreto por via de defesa. Neste controle difuso, sempre haverá um interesse subjetivo envolvido. Aí você fala: Antônio, eu não entendi. Veja, no controle difuso, o que se pede na ação que a pessoa ajuiza não é necessariamente a inconstitucionalidade. O que se pede é um bem da vida qualquer que só pode ser alcançado se o juiz ou o tribunal, incidentalmente ao caso concreto, declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo qualquer. Aí você fala: Antônio, eu continuo sem entender. Imagine o seguinte: imagine que saiu um edital para a contratação de professores na rede estadual de ensino, um edital de concurso público. Aí você se interessou, foi dar uma olhada ali nos requisitos e lá está: brasileiro, maior de idade, pleno exercício dos direitos políticos e não pode ter tatuagem. Aí você tem tatuagem, mas por força do edital está proibido de participar. Você para refletir e fala: mas não tem sentido essa previsão. Essa previsão é inconstitucional. Isso ofende o direito de igualdade, porque não é a tatuagem ou a falta dela que vai qualificar alguém como bom ou boa professora. Você fala: eu vou entrar com uma ação. Perfeito. Você, qualquer pessoa, pode provocar o juízo da sua cidade reclamando o quê? Reclamando o direito de participar do concurso. Veja, o que você quer no fim das contas é participar. O que você quer no final das contas é a oportunidade de disputar uma vaga. Mas isso só será conquistado se o juízo declarar incidentalmente aquele caso concreto que se apresentou a inconstitucionalidade do ato normativo, no caso a inconstitucionalidade do edital. Você percebe então que há um interesse subjetivo nesse controle difuso. É uma pessoa reclamando junto ao Poder Judiciário algo que só pode ser alcançado se a declaração de inconstitucionalidade for feita. Agora, no controle concentrado, a racionalidade é outra. Por quê? Porque no controle concentrado, o controle é feito em tese, de forma abstrata, por via de ação. Você vai notar que aqui não há um interesse subjetivo, aqui há um interesse objetivo. Quer dizer, neste controle concentrado,
aquele legitimado específico entra com uma ação não para defender um interesse pessoal próprio, e sim para provocar o Poder Judiciário no sentido de fazê-lo declarar a inconstitucionalidade de uma lei que está ofendendo a Constituição. Então aqui vai ser uma ação ajuizada por alguém em face da lei, sem um caso concreto por detrás. Para você entender, há alguns anos atrás, alguns meses atrás, foi feita a reforma trabalhista. E nesta reforma trabalhista inseriram na CLT alguns dispositivos de constitucionalidade duvidosa. Na ocasião, a Procuradora-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade para quê? Para verificar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade daqueles dispositivos. Note, não havia um interesse subjetivo, até porque, você entende, Procurador-Geral da República nem está submetido ao regime seletista. No entanto, a Procuradora-Geral da República, na ocasião era a Raquel Dodge, percebeu que havia uma inconstitucionalidade naqueles dispositivos. Ela percebeu que aqueles dispositivos inseridos estavam ofendendo a Constituição. E ela, de forma objetiva, de forma abstrata, via de ação, um controle em tese, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade para fins de provocar o Supremo Tribunal Federal, fazê-lo declarar ou não, a inconstitucionalidade daqueles dispositivos. Então, se você ficar apenas com a lógica do interesse subjetivo e objetivo, você já entende. No controle difuso, eu entro com uma ação para defender o interesse meu, interesse que só vai ser alcançado se, mais uma vez, o juiz ou o tribunal declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo que está me impedindo de fazer algo. Agora, no controle concentrado, a gente tem um interesse objetivo. A gente tem um legitimado que provoca o Supremo Tribunal Federal arguindo que uma determinada lei ou ato normativo está ofendendo a Constituição. Ele não está levando ao Supremo Tribunal Federal um interesse particular, um interesse subjetivo. Ao contrário, ele está fazendo um controle em tese. Perceba, não tem um caso concreto, é em tese. Está falando, ó, não sei quem vai ser alcançado aí por essa reforma trabalhista. Eu sei que para mim isso é inconstitucional e eu quero uma resposta por parte do Supremo Tribunal Federal. Aqui, pessoal, tomem cuidado com uma coisa. Eu chamei de controle difuso e de controle concentrado, mas a doutrina se refere ao controle difuso, às vezes, como controle incidental, como controle concreto, como controle por via de defesa, como controle subjetivo. Ao passo que às vezes a doutrina se refere ao controle concentrado como controle em tese, abstrato, por via de ação ou controle objetivo. Então você tem aqui nesta linha também os sinônimos de controle difuso e de controle concentrado. Toma cuidado, porque a depender do livro que a tua banca de concurso público use para fazer a questão, pode, ao invés de aparecer controle difuso, aparecer controle subjetivo. E você tem que entender, então. Eu prefiro trabalhar a lógica a partir da palavra difuso e concentrado, porque aí permite discorrer sobre aquela coisa do espalhado ou reunido num único lugar. Mas atente para os sinônimos de controle difuso ou de controle concentrado, tá bom? Agora, indo adiante, existe alguma ação específica para exercício de controle difuso? Não. Não existe ação específica para exercício de controle difuso de constitucionalidade. O que significa dizer que a pessoa prejudicada por uma lei ou por um ato normativo pode discutir isso no judiciário a partir de qualquer ação. A partir da ação naturalmente cabível naquela situação, né? Eu agora há pouco exemplifiquei a partir de um edital de concurso público que colocava a ausência de tatuagem como um requisito. Nesse caso, caberia um mandado de segurança, porque tem ali um direito líquido certo, tem uma prova documental, a parte interessada poderia manejar um mandado de segurança. Mas não é só por mandado de segurança. A gente pode, na via difusa, discutir a inconstitucionalidade por ação pelo procedimento comum, pode fazer isso no habeas corpus, no habeas data, numa reclamatória trabalhista, numa defesa criminal, em qualquer lugar. Na via difusa, qualquer ação
pode ser utilizada para provocar o juízo ou o tribunal a declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Agora, no controle concentrado é diferente. Por quê? Porque no controle concentrado existem ações específicas. No controle concentrado, aqueles legitimados específicos provocam o Supremo Tribunal Federal, em se tratando, claro, de defesa de Constituição Federal, a partir de ações como ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Cada ação desta tem um propósito. A gente não vai trabalhar isto neste vídeo, mas se eu quero, por exemplo, anular uma lei ou um ato normativo federal, eu tenho que usar a ADI. Se eu quero anular uma lei municipal, eu tenho que usar a ADPF. Tem então cada ação um propósito ali específico, um campo de atuação específica. Agora, você percebe um efeito subjetivo diferente na decisão proferida no controle difuso e na decisão proferida no controle concentrado. O que eu quero explicar agora é: a decisão na via difusa beneficia quem? A decisão na via concentrada beneficia quem? Bom, eu já disse que o controle difuso é aquele feito por qualquer pessoa perante qualquer juízo, incidentalmente a um caso concreto que foi apresentado justamente por esta pessoa. Então, o efeito subjetivo aqui no controle difuso é inter partes. A decisão vale para o autor, vale para o réu, vale para aquelas pessoas que estão no processo. Eu disse agora, veio o edital de concurso público que proibiu a tatuagem, aí uma pessoa ajuizou a sua ação. Se a pessoa conseguiu ali, incidentalmente ao caso concreto, a declaração de inconstitucionalidade, aquilo vale para ela, não vale para outra pessoa. Então, de repente, Maria tinha uma tatuagem, queria fazer o concurso público, não podia por força da previsão editalícia. Maria impetrou o mandado de segurança e o juiz caneteou. Falou, pode fazer sim, porque esta previsão é inconstitucional. A decisão vai autorizar Maria, não vai autorizar José. José, se quiser, entre com a ação dele. Ele pode provocar o juízo ou o tribunal querendo, entende? Agora, no controle concentrado, a lógica é inversa. Porque aqui, se um grupinho específico de legitimados provoca um único órgão ou tribunal de forma abstrata, em tese, é para conquistar uma decisão que vale para todo mundo. De novo, eu trabalho com a lógica da reforma trabalhista. A Procuradora-Geral da República entrou com a ação direta de inconstitucionalidade. A decisão de inconstitucionalidade eventualmente ali proferida vai atender aos interesses de todos os trabalhadores, de todas as trabalhadoras do Brasil. Por quê? Porque no controle concentrado, a decisão produz uma eficácia erga omnes, contra todos. A decisão, então, alcança todo mundo. Por quê? Porque foi aquilo decidido pelo Supremo Tribunal Federal numa via concentrada. Cuidado, então. As pessoas têm um pouco de dificuldade para aceitar isso, especialmente na via difusa, né? Falam, Antônio, mas espera lá, a Constituição é uma só, a lei vale para todo mundo, por que eu posso fazer o concurso com a tatuagem e o meu vizinho não pode? Por quê? Porque cada um vai ter que acionar aqui o Poder Judiciário. Claro que se de forma concentrada, em paralelo, alguém ajuizar uma ação para discutir uma determinada lei, um determinado ato normativo e conquistar a inconstitucionalidade, aí todo mundo está alcançado, mas enquanto isso não acontece, os interesses são defendidos ali de forma particular perante o Poder Judiciário local. E o efeito temporal? Atenção, no controle difuso, uma vez declarada a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, a decisão retroage, é o chamado efeito ex tunc, retroativo. E aqui a gente tem um ponto de convergência entre o controle difuso e o controle concentrado. Por quê? Porque a declaração de inconstitucionalidade na via concentrada também retroage, também é com efeito ex tunc. O Brasil adotou a teoria da nulidade. O Brasil assimilou a inconstitucionalidade como algo que está no plano da validade.
Se a lei é inconstitucional, é como se ela nunca tivesse existido. Então a gente tem que anular a lei lá atrás, no ato da sua criação. O efeito retroage, então, é ex tunc, tanto no controle difuso quanto no controle concentrado. Ah, mas Antônio, eu sei que pode modular esse efeito no controle concentrado. Sim, pode modular, mas a regra é a decisão opera com efeito retroativo. E o efeito vinculante? Bom, o efeito vinculante, ele obriga que os demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública repliquem aquele entendimento. Naturalmente, não há falar-se em controle difuso, ou melhor, não há se falar em efeito vinculante no controle difuso. Quer dizer, o juiz da minha cidade declarou a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, isso não vai obrigar todos os outros juízes do Brasil a decidirem daquela forma. Agora, no controle concentrado, quando o Supremo Tribunal Federal julga uma ADI, uma ADC, uma ADPF, por exemplo, há efeito vinculante, o que significa dizer que a decisão deve ser observada por todos os juízes, por todas as juízas do Brasil, por todos os tribunais e também pela administração pública. Este é o efeito vinculante. Existe no controle concentrado, não existe no controle difuso. E olha, aqui você já tem um grande panorama de um controle e de outro. Eu vou apenas finalizar abordando a origem destes controles, porque isso às vezes cai. O controle difuso de constitucionalidade, ele surgiu lá nos Estados Unidos em 1803, num precedente chamado Marbury versus Madison, você já deve ter ouvido falar. O que aconteceu? Houve uma ação ajuizada, esta ação chegou lá na Suprema Corte americana, e na ocasião o chefe de justiça Marshall, que é o equivalente ao presidente da Suprema Corte brasileira, né, tomou uma decisão. Ele falou, olha, nesse caso, uma lei está ofendendo a Constituição. Eu tenho que optar por uma ou por outra. Não dá para ter as duas ao mesmo tempo, né, de forma divergente. Ele fez o quê? Ele optou por aquele ato normativo de maior hierarquia, no caso a Constituição, e com isso anulou aquela lei inferior. Com isso, ele lançou as bases para um controle difuso de constitucionalidade. E ao fazê-lo, ele deixou consignado que, de fato, qualquer juiz ou tribunal pode fazer esse controle. Isso é inerente à função jurisdicional, manter a integridade do ordenamento jurídico. Ele deu o recado, ó, você, juiz, juíza de primeiro grau, se acha que uma lei é inconstitucional, mete a caneta, anula. Só que isso incomodou uma pessoa na ocasião. Incomodou o Hans Kelsen, que era um positivista, uma pessoa tanto quanto obcecada pela lógica, pela racionalidade. E o Kelsen, que foi passar uma temporada da sua vida nos Estados Unidos, ele conheceu esse modelo difuso de controle de constitucionalidade e ele falou, isso aí não vai dar certo não. Ele disse, não pode deixar a tarefa de declarar inconstitucionalidade para qualquer juiz ou tribunal. Por quê? Porque às vezes os juízes, as juízas pensam de forma diferente. E aí um vai declarar inconstitucionalidade e outro não vai. Além do que, não fazia sentido para o Kelsen esse modelo onde a declaração de inconstitucionalidade valia para um e para outro não. Ele falava, pera lá, o ordenamento é uno, é integral, não tem espaço para isso. A alternativa daí, proposta pelo Kelsen, foi a criação de um controle concentrado. E ele fez isso quando idealizou, lá em 1920, o Tribunal Constitucional Austríaco. Um tribunal que teria a atribuição de declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. Um tribunal que seria provocado não por qualquer um, mas por legitimados específicos. E que no fim decretaria, essa lei é inconstitucional. Logo, isso vale para todo mundo. Anularia, de certa forma, aquela lei. Anularia, de certa forma, aquela lei. Então, o Kelsen criou o controle concentrado.
Já o controle difuso surgiu com o precedente Marbury versus Madison. Como eu disse, quando a gente olha o mapa do controle de constitucionalidade ao redor do mundo, a gente percebe que alguns países adotam controle difuso, outros controle concentrado. O Brasil fez o quê? Ele assimilou os dois. E ao fazê-lo, ele criou um modelo muito avançado de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque no Brasil, a gente tem controle de constitucionalidade atendendo o interesse do varejo e do atacado, né? Se eu, Antônio Kusikowski, cidadão comum, sou violado por uma lei inconstitucional, eu entro com uma ação perante o judiciário local. Agora, se é uma coisa mais estrutural, a gente pode, se formos legitimados, obviamente, para isso, levar a discussão diretamente para o Supremo Tribunal Federal, que mete a caneta e anula aquilo com eficácia erga omnes. Esta é a racionalidade, então, do controle difuso e do controle concentrado. Às vezes, as pessoas têm dificuldade nas particularidades do controle, efeito de decisão, cláusula de reserva de plenário, porque não entendem esta dinâmica. O controle difuso como um controle mais aberto, o controle concentrado como algo desenvolvido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, olhando para o modelo brasileiro, obviamente, e pensando em termos de defesa da Constituição Federal. Assimile essa tabela. Assimile essa tabela. Ela vai te ajudar muito, você pode ter certeza disso. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, peço a gentileza, deixem o like, deixem um comentário, se inscreva no canal se você não é inscrita, não é inscrita. E toda semana temos 3 vídeos de direito constitucional com temas do momento ou com temas importantes como o da aula de hoje. Agradeço a sua paciência, um grande abraço, tudo de bom, nos vemos no próximo vídeo.